Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code. Na semana passada nós implementamos o método para excluir tarefa e nesta aula vamos criar a view para excluir tarefas. O nome dessa view vai ser delete.cshtml, que é a extensão padrão das views na ASP.NET Core MVC. Abrindo aqui a nossa aplicação que está em execução, eu já tenho os métodos criados, mas se eu clicar no link para deletar, ele não vai encontrar a view. The view delete was not found. Nós vamos criar então essa view nessa aula. Então, abrindo o nosso projeto, eu estou como janela de comando aqui com a minha aplicação levantada, eu vou dar um Ctrl C. Eu dei um .NET Room para executar, agora eu parei a aplicação. E agora, na pasta Views, dentro da pasta Tarefas, eu tenho as duas views. Uma que exibe as views e outra que permite incluir uma view. Então eu vou criar um novo arquivo representando a minha view delete. Vou clicar com o botão direito, New File, e eu vou chamar delete.cshtml. Essa view é bem simples, eu vou iniciar definindo o model dela, que é tarefa item. Eu estou usando a diretiva @model, que vai indicar qual é o tipo que eu vou tratar nessa view. A seguir eu vou dar um HTML, vou dar um head, e aqui nesse head eu vou definir uma tag que você vê muito em todas as páginas, metaname, e vou falar aqui, viewport, e vou definir o content como sendo width igual device width. Rapidamente, o que significa essa tag? Vamos lá. Essa instrução ela vai usar o conceito de viewport. Viewport é a área visível da página web do usuário e ela vai variar com o dispositivo. Nós podemos controlar a viewport usando a tag meta, como eu estou fazendo aqui. Essa tag, o que ela faz? Ela dá instruções ao navegador de como controlar a dimensão e a escala da página, que pode variar conforme o dispositivo. Como que eu faço isso? A seguir, eu declarei width igual device width. Aqui eu estou informando que a largura da minha página ela deve seguir a largura da tela do dispositivo. Então, conforme o dispositivo, ele vai ajustar a largura. Então, eu tenho um design responsivo. Olhando aqui, se eu diminuir, perceba o menu. Ele ajusta e cai para cá. Então, essa é a função dessa tag. A seguir eu vou definir um título da minha página, que eu vou chamar de deletar tarefa. E agora, na instrução do corpo da página, que é o meu body, eu vou definir tags HTML, onde eu vou exibir os itens que eu quero excluir. E eu vou fazer isso usando as seguintes tags. Aqui eu vou usar a tag DL, que vai definir uma lista de descrição, onde eu vou descrever todos os itens do meu modelo de domínio que eu quero excluir. Essa tag ela trabalha em conjunto com a tag DT, então eu estou usando a DL para definir a lista de descrição. A DT ele vai definir os termos, os nomes dos campos do meu modelo de domínio, que eu estou exibindo. Estou indo lá no model, que eu defini lá na diretiva @model. E depois ele trabalha com a tag DT e DD, que vai descrever cada termo. Ou seja, ele vai exibir o valor. Note que aqui eu estou usando um HTML helper, display name for. E aqui eu estou usando display for. Aqui ele vai exibir o nome da minha propriedade e aqui ele vai exibir o valor. Então isso aqui eu vou copiar e colar, porque para cada campo definido lá no meu modelo de domínio que eu quero exibir, eu vou ter que definir um parzinho DT, DD. Fechando no DL. Então eu fecho a minha lista de descrição, exibo os nomes, exibo os valores. É assim que funciona. Então voltando aqui à nossa página, eu vou copiar e colar essa lista de descrição que eu estou utilizando. Está aqui, a lista inicia aqui, termina aqui. Então aqui ele vai exibir o nome do campo, o valor, o nome do campo, o valor, o nome do campo, o valor. Ao final eu vou ter que declarar um form. E eu vou usar uma tag help exp action, que vai acionar a minha action delete. Eu vou aumentar, vou recolher aqui e deixo aumentar o tamanho aqui para você me visualizar melhor.
Então aqui eu tenho que definir duas coisas. Quando o usuário clicar no botão que eu vou definir aqui para deletar, eu tenho que passar o ID dessa tarefa. Mas eu não preciso exibir, então eu vou dar um input type. O tipo que ele vai trabalhar aqui vai ser o tipo oculto. Então eu não vou exibir esse campo. Só que eu vou usar a vinculação para obter o valor do campo, que é o ID da minha tarefa. Agora eu vou dar um outro input type, definir um button, que vai ser do tipo submit, que é para submeter a minha requisição no post. O value dele vai ser deletar tarefa, que é o texto que eu vou exibir no button. E depois eu estou usando uma class aqui, onde eu vou definir um recurso do Bootstrap, que vai ser um button. Aqui eu vou colocar danger, ele vai definir um botão vermelho, que é indicado para exclusão. E aí eu vou colocar também aqui, ó, na sequência, vou acionar uma outra tag helper. Vou jogar isso aqui para baixo para você visualizar, que vai me retornar para index, para o método actionIndex. E eu vou dar o nome retornar para a lista. Fechei o formulário, fechei o HTML. Opa, tem que estar dentro do body. Eu tenho o HTML, o body, o formulário e a exibição dos meus itens. Então está aqui a minha view e agora eu já posso testar. Então eu vou abrir uma janela de comandos aqui. Você sabe que eu poderia dar um Ctrl aspas simples, ele abriria uma janela de comando aqui, né? Eu vou trabalhar hoje com a janela de linha de comando. Então eu vou dar um .NET Build. Vamos ver se tem algum erro na nossa aplicação. Ó, 0 aviso, 0 erros. Então eu vou dar um .NET Run. Ele vai executar, levantar o servidor, indicar a porta onde está escutando, ó, localhost 5000. Vamos abrir a nossa aplicação. Eu vou acionar aqui, ó, localhost 5000. Ele vai apresentar a página do controlador Home. Vamos para tarefas index. Me apresentou. Eu vou incluir uma nova tarefa. Vou colocar aqui, ó, teste para excluir. Vou colocar uma data aqui, ó. Criei uma tarefa. Teste para excluir. Agora eu vou deletar essa tarefa. Então, quando eu ponho o mouse aqui no link de deletar, observe aqui na base do navegador que ele já me indica a rota. Tarefas, delete, e está passando o ID da tarefa. Vou clicar em deletar. Tarefa concluída, não foi concluída, o nome da tarefa, a data da conclusão. Ao botão deletar em vermelho, eu posso retornar para a lista, como posso continuar aqui e deletar a tarefa, ó, ela foi excluída. A nossa rotina está implementada. Agora eu vou continuar e vou implementar as rotinas para fazer a alteração de uma tarefa. Para fazer isso, eu vou seguir a lógica que eu tenho feito na implementação até agora. Eu vou definir um método update na interface, implementar na classe concreta. Então aqui eu estou definindo no meu repositório. Vou definir um método action edit no meu controlador e depois, se der tempo, vou definir a view edit que vai fazer a alteração dos dados. Então vamos lá. Abrindo aqui, eu vou parar a aplicação. Ó, o meu servidor está levantado, eu vou dar um Ctrl C e vou limpar aqui. Vou deixar minha janelinha de comando aqui. Então eu vou começar aqui fechar aqui a pasta das views no serviço tarefa item. Então aqui eu vou iniciar a definição do método para editar uma tarefa. Então aqui, ó, eu vou definir assim, ó, task update, que é o nome que eu estou dando, eu poderia dar qualquer outro nome. Eu vou passar uma tarefa e vou chamar de item. Então defini um método na minha interface. Agora eu vou fazer a implementação desse método na minha classe concreta. Observe que aqui ele já pede para mim implementar, ó, e ele já definiu a assinatura para mim. Deixa eu recolher aqui. E agora, na implementação desse método, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o item é igual a null. Aqui, eu vou dar um true new argument exception. E aqui eu vou dar um name of. Se o item for igual a null, eu lanço uma exceção. Caso contrário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu contexto, que representa a minha seção que o Entity Framework cria com o banco de dados. Vou acessar tarefas e vou dar um update nessa tarefa.
E depois, para mim persistir essas informações, eu vou dar um await. Então aqui eu tenho que dar um async, vou dar um await e vou dar um context, vou dar um save changes async, que vai persistir as informações no banco de dados. É uma implementação bem simples. No controlador, vamos abrir aqui o controlador. Vou usar essa implementação. Eu vou na tarefas controle, vou recolher aqui. Então, o primeiro eu vou definir o get. Eu vou dar um public e action result. Vou chamar de edit. Então, eu vou passar o ID da tarefa que eu quero editar. Quando eu receber o ID, o que eu vou ter que fazer? Eu vou verificar se o ID é nulo. Como ele é um tipo primitivo, é por isso que eu estou usando o nullable aqui. Senão eu não poderia verificar, fazer assim ID igual a null. Aí aqui, se ele for null, eu vou retornar um not found. A seguir eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui, que eu vou chamar de tarefa item, e eu vou usar o meu serviço para obter aquela tarefa, pelo ID. Vou passar o ID da tarefa, ele vai me retornar, aí eu vou obter a tarefa que eu vou querer editar. Aí eu vou verificar se essa tarefa é igual a nula. Se for igual a nula, ou seja, eu não encontrei a tarefa, eu vou dar um not found aqui. Depois eu vou explicar o que é esse not found aqui, de onde ele veio. Eu vou dar um return, se tudo estiver certo, vou retornar para a minha view e vou passar a tarefa que eu estou querendo editar. Então aqui é o get. Aqui vou colocar aqui apenas para seria o get. Seria assim, ó. Passaria tarefas, edit e o código da tarefa. Então no get ele vai me apresentar na view a tarefa com os seus dados para mim editar, alterar. A seguir eu vou definir o post. Esse post eu vou copiar e colar e eu vou explicar para você. Então deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Então aqui no post, você nota que eu estou usando um atributo aqui que chama validate anti-forgery token. O que é isso? Vamos lá. Esse atributo ele é usado para evitar o ataque conhecido como CSRF, que é um Cross-Site Request Forgery, onde um usuário malicioso rouba informações do seu site. Quando você usa esse atributo no controlador, ele vai proteger o acesso das suas aplicações de requisições falsificadas. Ele vai garantir que a requisição venha somente da sua view. Como que ele faz isso? Ele vai inserir na view gerada um código de forma que quando a requisição for enviada para o servidor, lá ele vai verificar se a requisição que veio da view possui aquele código. Então aí ele vai evitar que alguém falsifique uma requisição e envie os dados de outro lugar que não seja a sua view para o servidor. É por isso que nós usamos esse atributo aqui no post. Aqui eu estou dando um edit, aqui eu estou passando o ID da tarefa e estou dando um bind. Esse bind é para mim restringir no data bind. Eu quero que somente eu receba o ID e esses dados da minha tarefa. Se qualquer outra informação que for passada aqui, eu não vou aceitar. O bind aqui ele vai me permitir mais segurança. Depois o que eu faço? Eu verifico se o ID que eu passei aqui é igual ao objeto tarefa. Eu tenho que passar o ID da tarefa que eu selecionei lá e a tarefa. Se eles não forem iguais, existe algum problema. Eu retorno not found. Aí eu verifico se o model state é válido. Eu não posso passar nenhum campo vazio. Se for válido, eu vou usar o meu serviço, o meu método update e vou atualizar a tarefa. Aqui eu estou fazendo um tratamento de concorrência a nível de Entity Framework. Se dois usuários estiverem fazendo edição da mesma tarefa no mesmo momento e ocorrer um acesso, uma violação da concorrência, eu vou lançar uma exceção. Senão eu retorno para index. E aí, caso o mod state não for válido, eu retorno para a view. Agora só falta eu criar a view para editar. Então vamos fazer isso. Vou abrir a minha aplicação, vou aqui na pasta Views, Tarefas, clicar com o botão direito, New File, vou chamar essa view de edit.cshtml. Essa view usa o mesmo código. Eu vou copiar o código HTML, que ele é um pouco extenso, e eu vou explicar para você. Deixa eu recolher aqui, ó. Eu começo indicando qual que é o meu model. Aqui eu já expliquei o viewport.
Aqui o título, né? Editar tarefa. Aqui eu defino uma linha. Aqui eu defino quantas colunas eu vou usar. Aqui eu não preciso disso. Aqui ó, eu estou definindo um campo oculto, que é o ID da minha tarefa. Eu preciso dessa informação quando eu postar. Estou definindo um formulário com o método action, que vai chamar o meu método action edit no post. E aqui eu estou exibindo o checkbox. E para cada form grupo aqui, eu exibo o nome do campo e um input para o usuário poder alterar aquelas informações. E eu estou usando o ASP Validation For para exibir erros de validação aqui. A validação, como você sabe, eu já mostrei, está sendo feita com base nas definições que eu defini no meu modelo de domínio usando o Data Annotations. Então aqui eu vou definir o nome e a data da conclusão e eu tenho um botão para submeter. E aqui eu retorno para a lista. Então essa é a nossa view para editar. Então agora, por uma questão de segurança, eu vou dar um .NET Build, ver se não tem nenhum erro. Tem um erro aqui. Ele está falando que na tarefas controle, na linha 97, vamos lá, tarefas controle, linha 97, vamos ver o nome, a linha correta, linha 91, opa, tá aqui ó, eu esqueci de fechar aqui o HTTP post, vamos fechar, vou repetir o comando, dar um build, tá vendo? É bom você dar o build para verificar se não tem nenhum erro. 0 aviso, 0 erro. Aqui foi apenas um erro de digitação. Vamos dar um .NET RAM. Levantar a nossa aplicação. Verificar se já levantou. Na próxima aula eu vou fazer uns ajustes no layout aqui para a gente não ter mais que ficar digitando aqui o caminho tarefas index. Primeiro eu vou acessar a página principal, vou acessar a nossa página de tarefas, tarefas index. Agora vamos testar a edição. Então quando eu clicar aqui, ele vai acionar o método edit.get, apresentou os dados da tarefa, tá vendo? Eu vou alterar os dados aqui, vou colocar aqui, vou alterar o nome da tarefa e vou clicar em salvar. Ele vai retornar para a view index e vai exibir o valor alterado. Dessa forma, a nossa implementação está funcionando. Eu vou encerrar a aula agora. Na semana que vem eu vou fazer diversos ajustes aqui na nossa aplicação, porque agora nós temos a nossa aplicação com as funcionalidades todas implementadas. Incluir, deletar e editar as nossas tarefas. Perceba que aqui eu só estou exibindo as tarefas que não estão concluídas. Por exemplo, se eu editar essa tarefa e marcar ela como uma tarefa concluída e mandar salvar, ela vai sumir da minha relação, tá vendo? Porque eu só estou exibindo as tarefas que não foram concluídas. Depois eu vou alterar isso na próxima aula. Então era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem.